seu corpo denunciava a sua total fraqueza naquela hora. O terror a qual Jesus vinha sofrendo, havia um preço a ser pago. Um preço que Jesus deveria pagar, e ele começava ali, naquele momento, no Getsemane. Pela minha vida, pela sua vida. Jesus começou então a sofrer, né? O seu corpo começou a entrar numa pane, vamos dizer assim. E Jesus começou a sofrer as consequências, a terrível consequência do medo, do desespero. Então os seus vasos começaram a se romper. E começou a brotar da pele de Jesus o sangue. Meu Deus. E ali depois Jesus foi levado para o açoite, né? As partes, quando Jesus sangrou o Getsemane, o açoite. Jesus foi levado para o açoite. E Jesus levou, contam, diz a Bíblia, 39 chibatadas. Diziam que com 40 chibatadas um homem morreria. Por isso decidiram dar 39 chibatadas no nosso Senhor Jesus. Mas naquele chicote eu fiquei sem entender. Uma história que eu li diz que haviam três cordas, né, 3 pontas naquele chicote. Outros disseram 9, outros disseram além. Digamos que fossem 3. Um chicote com 3 pontas. E nas pontas haviam, né, ossos pontiagudos e metais. Eita Deus! E quando esses ossos, esse chicote, né, Jesus era golpeado por esse chicote. O princípio, né, foi o hematoma. Né? Vamos imaginar a primeira chicotada que Jesus levou foi o hematoma. Depois o rompimento dos seus vasos. A manacheira, eu escrevi aqui, eu não quero me perder. Hematomas, a hemorragia, o acúmulo de sangue e líquido nos pulmões e possível laceração no baço e no fígado. Os açoites de Jesus foram cruéis. Acontece que cada chicotada que Jesus levava, a sua pele também começou a ser arrancada do seu corpo. Meu Deus! Esta foi a agonia que Jesus sofreu. Jesus. Eu quero que você compreenda, igreja, o valor do sangue de Jesus. A partir deste dia, quando você pronunciar o nome, o sangue de Jesus, você verdadeiramente vai entender o valor que há neste sangue. Então, a ciência, os médicos legistas, eles explicam que conforme iam dando aquelas chibatadas no nosso Senhor Jesus, a sua pele, o seu corpo começava a ser arrancado do seu ombro. Eita Deus! E Jesus agonizava. E, consequentemente, o terror que havia na mente de Jesus, ele era humano nessa hora. Eita Deus! Os seus músculos começavam a entrar em colapso. Jesus começou, então, a morrer ali naquele lugar. Jesus estava preso. Né? Ele não podia sair dali. E conforme foi recebendo as chibatadas, 15, 16, e seu corpo sendo arrancado. 17, seu corpo sendo arrancado. 18, e a morte começou a chegar ali para Jesus. Ele não tinha como fugir, ele não tinha como correr. Meu Deus. Meu Deus. Mas era você que ele estava vendo naquela hora. Foi por amor a você. Havia uma dívida acertada naquele dia. Aquele terror, aquela situação a qual o nosso Senhor Jesus, né? Há quantas pessoas aqui assistiram o filme Paixão de Cristo? Mas não foi só aquilo, foi muito mais. Porque esta mesma ciência diz que o final, o resultado de uma pessoa que sofria essas chibatadas, era a sua carne virar uma massa. Apenas uma massa. Um ser disforme. Assim foi a situação de Jesus. Mas não satisfeito com isso, eles colocaram um manto, né, sobre Jesus. E depois eles arrancaram esse manto. Nós devemos nos lembrar que ali na sua pele havia sangue líquido. E o que deve ter acontecido com o nosso Senhor Jesus quando foi arrancado esse manto do seu lombo? O quanto a dor o Senhor Jesus não sentiu naquela hora, quando este manto estava sendo arrancado de si. Jesus! Glória a Deus, aleluia! Às vezes lembramos apenas da crucificação, mas e o antes que o nosso Senhor passou? Verdade. Então esses mesmos cientistas contam
que esta dor a qual Jesus sentiu quando arrancaram-lhe o manto que estava seco, secou. Já viram o que acontece, né, quando você tem uma ferida que de repente a roupa agarra ali que você tira? O nosso Senhor estava dessa forma, desfigurado. Meu Deus! E foi preciso ele passar por aquilo. Não satisfeito, eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do nosso Senhor. Mas essa coroa de espinhos, os mesmos cientistas também contam o tamanho que eram os espinhos. Eu dei uma olhada, mas não consegui memorizar. Uns falam de 9 centímetros. 10 centímetros, pastor? 10 centímetros. O que significa que isso foi introduzido na cabeça do Senhor Jesus. Meu Deus! Apenas não colocaram, não fizeram um enfeite, um diadema, algo superficial. Mas foi introduzido na cabeça do Senhor Jesus. O que fez com que rompesse vasos ali naquela hora. Deus Santo! A ciência, a mesma ciência, os legistas também dizem, Jesus! Uma das partes afetadas, com toda certeza, foi um nervo chamado trigêmeo. É considerado uma das dores mais difíceis de se suportar. Meu Deus! E há casos nos quais nem a morfina ameniza essa dor. E campida lá baixar, canta. Este foi o Senhor Jesus que antes de ser crucificado passou por essa situação. É canta lá baixar. Aleluia! Aleluia! O nosso Senhor, quando Ele decidiu pagar o preço, muito obrigado, Deus. Tem um louvor que diz assim: sei que foi pago um alto preço. Aleluia! Que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Vamos cantar mais uma vez. Eu sei que foi pago o preço. Aconteceram coisas terríveis com o nosso Senhor. Havia uma dívida que jamais homem nenhum e nem nação nenhuma poderia pagar. Meu Deus, que é? Jesus foi. Obrigado, Meu Deus, se humilhou. Passou por todas as dores que o homem não pode entender. A mensagem que eu quero trazer para você nesta noite: eu sei o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando. Meu Deus! Mas o que eu sei é que o Senhor Jesus sabe o tamanho da sua Ele passou por todas as coisas, ele via você, ele via a sua história. Ele disse: vai valer a pena. Então fica, vai valer a pena passar por todas essas coisas. Um sangue precioso, um sangue puro, um sangue
Talvez você não tivesse ainda um entendimento plano, mas no momento da crucificação você já sabe o que o nosso Senhor Jesus passou. E quando ele estava ali, Jesus foi escarnecido, Jesus foi zombado, Jesus sofreu dores que um homem